Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, mais de 1.200 cidades com a gente. Esse programa é inédito para você, como todos os conteúdos praticamente que você vê aqui na TV Evangelizar, preparados especialmente para você. Hoje vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre tipos de queijos, benefícios, como que você pode consumir na sua casa de forma que seja um aliado para a sua saúde. Minha primeira especialista já está aqui, Ângela Federal, que é nutricionista, vai falar para a gente os benefícios de cada tipo de queijo que você pode consumir aí na sua casa. Também vamos falar sobre os perigos da exaustão. Que ponto que a gente chega na exaustão? Como que a gente percebe antes que se torne um problema e como evitamos esses perigos? E você também vai conhecer um conceito de agricultura regenerativa. Você vai entender comigo o que é já no terceiro bloco. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Já vai pensando aí na sua rotina, na sua dieta aqui, entre aspas, quais os tipos de queijo que você mais consome e com que frequência no teu dia a dia. Às vezes um queijo mais amarelo, um queijo mais branco, de que forma que você coloca? Coloca no macarrão, coloca na salada, coloca em tudo que é lugar, né, Ângela? Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Graças a Deus. Vamos aos benefícios dos queijos? Vamos. Primeira coisa que eu quero te perguntar é se existe alguma comprovação da questão do cálcio, né, no consumo do queijo e de que forma que tem que ser consumido para isso, né? Porque é uma preocupação das pessoas, né, para o futuro, né, uma saúde com o futuro. Sim. Por ser derivado do leite, então ele é uma fonte de cálcio. Então nós temos cálcio nos leites, nos queijos, nos derivados do leite, então é uma característica desse alimento. Óbvio que vai depender do nosso organismo essa absorção também. Isso que eu queria entender. Exato. Então é importante que a gente sempre que consumir uma fonte de cálcio, que a gente evite ter uma fonte de ferro próximo dela. Porque os dois juntos disputam a absorção, então um deles acaba perdendo nessa guerra. Um deles vai depender do organismo da pessoa também ou não? Também. Absorver mais o ferro ou mais o cálcio? Sim, isso varia muito, o nome disso é biodisponibilidade. É a disponibilidade do organismo de absorver os nutrientes que estão na nossa alimentação. Por isso que é bem importante fazer estrategicamente as escolhas nutricionais, as escolhas alimentares, porque às vezes a gente acaba consumindo um monte de alimentos e não absorvendo eles da melhor forma. Entendi. Então essa questão de entender como que a pessoa está consumindo no dia a dia é importante. Sim, com certeza. E o que você indica Depois a gente vai falar de cada tipo, né? Qual que é mais recomendado e tudo. Mas como que é um jeito inteligente de consumir os queijos, então? Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem carência de cálcio, né? Problemas ósseos, dentais, né? Então, assim, percebe-se já que há uma falta de cálcio nesse organismo, a gente precisa priorizar essa refeição de forma mais isolada, não próxima de alimentos ricos em ferro, como eu comentei antes. Então, por exemplo, o ferro tem no feijão? No feijão, tem nas carnes, tem nos vegetais de cores verdes escuras, que também tem cálcio, né? Então, esses alimentos, eles têm, por si só, uma diversidade muito grande de nutrientes. Então, eu vou, por exemplo, fazer uma escolha de consumir o queijo, leite, derivado, alimento rico em cálcio, longe do feijão, longe de uma refeição carne principal, por exemplo, um almoço ou uma janta que talvez tenha esses elementos mais de forma mais presente. Exato. Mesmo pro Mas contrário. esse longe é o quê? Quanto tempo, mais ou menos, né, que você está falando? Se a gente pensa numa alimentação trivial, assim, do brasileiro, ele geralmente costuma fazer 3 refeições, Sim, né? pelo menos, né? Os lanches acabam sendo uma exceção na maioria das vezes, né? Então, café da manhã, almoço e jantar, né? Então, esse seria um intervalo adequado. Obviamente que daria para trazer o leite e derivados para um desses intervalos, um desses lanches, o que favorece essa pequena absorção, né? Esse pequeno lanche e uma grande absorção. Entendi. Então, 2, 3 horas, até 4 horas de intervalo são um bom tempo. E é só o ferro que absorve esse cálcio ou acontece isso também com o café? O café, ele diminui a absorção de ferro. Do ferro, do queijo não, do cálcio não. Não. Ah, então, por entendi. exemplo, uma pessoa anêmica que precisa de mais ferro, ela precisa também afastar o cálcio para não
assim, atrapalhar, prejudicar essa absorção do ferro nas refeições principais. Entendi. Então, tranquilo, no café da manhã ter um queijo, um café com leite, uma fruta junto, não tem problema. Não, nenhum. Tá. E desses que a gente tem aqui, bom, acho que os mais comuns, não sei, né? Mussarela é super comum no Brasil, super. Né? O que acho que é o mais usado, que é o que vai nas pizzas, nas lasanhas, né? Dessas massas. Até acho que por causa da textura dele, não sei. Queijo prato, acredito que também nos lanches se usa muito já. Usa. Né? A ricota, acho que é o menos cotado. É o menos preferido. O menos preferido. Sim. O Minas, não sei como que tá o consumo do brasileiro com o queijo Minas. É mais eu regional, gosto bastante. né? É mais ele regional, tem um consumo mais regional, mas ele tem uma boa pedida. É que ele é bom, né? Ele é muito bom. Então, os mineiros aí, é difícil competir com os mineiros nos queijos, né? Sim. E o parmesão é mais para uma finalização de pratos, né? Sim, é bem usado nas massas, né? Em outros preparos, né? Como pães de queijo, por exemplo, usa-se bastante parmesão também. A gente pode usar aquela regra do quanto mais branco, melhor ou não? Existe essa teoria e ela faz sentido na prática também, porque à medida que se falou há muito tempo, né, que à medida que mais amarelo fosse ficando o queijo, mais gordura ele teria. Tá. Isso faz algum sentido, mas a gente tem muitos queijos com corantes. Então, eles são amarelos porque eles foram trazidos, adicionados. Não porque é exatamente a gordura. Exatamente. Tá. Então, porque a própria cor amarela, ela no nosso cérebro, ela dispara uma fome maior. Então, é a questão da Até coloração por isso mesmo. que o pessoal prefere esses do que aqueles. Sim, porque apetece mais. Você olha para um queijo mais amarelado, te dá mais vontade de consumir ele do que um queijo bem branco, né? Como no caso da ricota, que também não tem esse aspecto do queijo que derrete. Puxa. Entendi. Tá, mas desses que estão aqui, qual que seria o mais saudável, então, em termos de benefícios nutricionais mesmo? Quando a gente pensa em calorias, em primeiro lugar, para quem está no controle de peso aí, querendo emagrecer, a ricota, ela tem menos gordura, por isso ela tem essa... Por isso ela é mais sequinha. Exatamente, por isso ela tem essa estrutura, por isso que ela não tem essa cremosidade, que é uma característica dessa emulsão das gorduras, né? Então, quanto menos tem gordura, mais difícil é chegar nesse ponto. Entendi. Então, acaba ficando a dica de temperar a ricota, de trazer porque temperada ervas. fica bem boa, né? Fica. Um patê de ricota, assim, uma coisa com uma cebolinha, salsinha no meio, Isso. com azeite, com até sal, acho que tem que pôr ou não? Porque também dependendo de quando sal, né? Depende de cada histórico, né? Sim. Uma pessoa, por exemplo, hipertensa, tem que cuidar bastante aí é melhor, disso. Aí é até bom consumir esse do jeito que ele tá. Porque, por exemplo, o prato tem muito mais sódio do que os outros. O mais salgado aqui seria o prato. Seria o prato, mais dentro dessas opções. Mais do que parmesão também? Mais em questão de sódio, sim. Em questão de sódio. Em questão de proteínas, o parmesão tem mais. É o que mais tem de todos? De todos. Até do que o ricota e Minas. Exato. Olha só. Então, a gente entende que por serem uma fonte animal, né? A gente tem proteínas aqui também, além do cálcio. Certo. Assim como o fósforo e outros nutrientes, né? Então, ele traz uma propriedade nutricional. Ele é um alimento que encaixa perfeitamente num plano alimentar, né? Num cardápio de qualidade de vida, de saúde e até de emagrecimento. O segredo vai ser a quantidade. Entendi. Então, fazer aquela mesa com tábua cheia de queijos e ficar ali comendo sem ter um limite não é recomendado. Não, porque você excede em volume calórico pela quantidade do alimento. Caloria, em sódio. Exatamente. Então, você acaba tendo o excesso pela falta do equilíbrio, né? Tá. Então, quando a gente pensa em queijos no dia a dia, na prática, não existe um queijo proibido. Ah, tá. Né? Então, tudo bem consumir um prato de vez em quando, até a mussarela no dia a dia, não tem problema. Não tem problema. O problema vai ser a quantidade. Tá. Quanto disso você consome e como é o equilíbrio do teu restante, né, do dia. Ou seja, não é só olhar em gramas, mas é olhar isso aqui comparado com todo o que é consumido. Isso. Nessa proporção, isso é importante também. Com certeza. Mas se eu tô querendo mesmo diminuir o meu volume calórico na minha alimentação do dia, é muito mais fácil eu trazer um elemento menos calórico. Sim. Porque acaba me dando esse déficit. Eu acabo tendo essa diminuição do volume que eu consumo. Isso para perda de peso, né? Para perda de peso. Com relação a colesterol, tem alguma contraindicação ou alguma indicação?
A indicação, quando a gente pensa em colesterol, a gente tem que cuidar dos alimentos quanto mais ricos em gorduras saturadas ou gorduras de origem animal, mais a gente deve evitar, né? Então, aí sim entra naquela questão da gordura que precisa ter uma atenção especial. Porque daí a gente tem um fator que prejudica o LDL, que é o colesterol ruim. Aí, nesse caso, seria mais recomendado os mais magros, que seriam os mais brancos. Exatamente. Por exemplo. Entendi. Bom, você falou da quantidade, mas isso vai ser pessoal, tem que analisar o que essa pessoa está consumindo, quais as condições que ela tem. Algum queijo que não está aqui, que você considera como benéfico, ou algum que a pessoa deva evitar no dia a dia? Até se não tiver aqui, não tem problema. Esses queijos mais brancos, assim, agora é fácil de encontrar em creme. Sim. Né? Creme de ricota, parece uma manteiga, assim, parece uma manteiga. Cottage também. São queijos que facilmente a gente encontra, que acabam sendo um coringa, muitas vezes, que já vem num aspecto mais cremoso. Forma mais fácil, né? E pode ser utilizado trazendo, assim, as suas propriedades nutricionais sem agregar muito volume calórico. Tá. Agora, queijos como o cheddar, por exemplo, é um queijo extremamente calórico e muito rico em gorduras. Então, daí ali a gente já tem um queijo que traz uma gordura muito maior, que para uma pessoa que tem uma hipertensão precisa cuidar do sódio, e quem tem uma dislipidemia, um colesterol alterado, precisa cuidar das gorduras. Sim. Mas não significa que um consumo vai estragar uma rotina saudável. Se for esporádico, né? É nesse sentido. Isso. Do equilíbrio que você trouxe. Exatamente, nessa ideia. porque você não vai, por exemplo, comer no café da manhã, ao invés de uma torrada com ricota ou com mozzarella, alguma coisa assim, uma torrada com cheddar. Né? Então, se você for repetir isso numa semana, você vai estar agregando muito. Entendi. É bom evitar esse tipo aí, o cheddar, né? Catupiry é considerado um queijo ou não? Ele vem do requeijão, né? Sim, então, o requeijão acho que nem é queijo mais também, para alguns, é considerado um queijo cremoso, né? Mas tem que observar sempre, isso é uma dica importante para todos eles, observar os rótulos. Quanto menor o número de ingredientes que tem ali, melhor é a qualidade desse alimento. Menos industrializado ele é. Menos processado. Mas significa também que ele vence mais rápido. Então, com menos conservantes, ele acaba tendo um tempo... Tem que ser consumido mais rápido, né? Menor, exato. Agora, uma dúvida. O fato de consumir o queijo quente, né? Principalmente o queijo prato, mussarela, eventualmente o parmesão. Então, aquela derretida que dá no queijo, isso transforma de alguma maneira... no organismo, transforma as propriedades dele, os nutrientes, é prejudicial por estar aquecido ou não? Não. Quanto a isso, não. O que acontece em qualquer manipulação do alimento, existe uma mudança no aspecto nutricional dele. Então, independente de qual alimento seja, a manipulação, ela afeta nutricionalmente aquele alimento. Então, pode ser que haja algum tipo de perda, mas não a ponto de ser prejudicial. Não. Não, até porque, por exemplo, o cálcio, ele é resistente a altas temperaturas, né? Então, o cálcio se mantém. Ele se mantém. Outros minerais talvez tenham uma perda maior por causa do aquecimento, né? Então, tudo vai variar do tempo que é aquecido, de quanto tempo ficou ali submetido à temperatura. Então, tudo isso interfere nessa parte nutricional e é difícil a gente preservar 100%. Sim. Isso não existe praticamente, né? Porque existe a manipulação desde o preparo, né? Sim. Não, mas excelente, muito bom. Bom, Ângela, agradeço a tua presença. Ângela está lá no Instagram, tá aparecendo aí para você, Ângela Federal Nutri, para você ter mais dicas de nutrição. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Dia 27 de outubro hoje, olha só, já estamos no final do mês e você já se programou para vir comigo na próxima viagem que eu vou fazer, que vai ser em dezembro, do dia 3 ao dia 9 de dezembro. Anota aí no seu calendário, já trava essa data, já vê o que você precisa fazer para se planejar de fato e vir comigo. Nós vamos sair aqui de Curitiba e vamos fazer essa viagem de evangelização pelo interior de São Paulo, indo até Campos do Jordão, passando pela Casa da Mãe, passando por Frei Galvão. Você vai conhecer, ter acesso sobre as pílulas de Frei Galvão, vai conhecer o Mosteiro da Sagrada Face, vai fazer junto comigo o Rosário, no caminho do Rosário. Então, uma viagem belíssima para você fechar o seu fim de ano com chave de ouro, se preparar espiritualmente para receber tua família
ou para viajar até a casa de algum parente, né? No Natal a gente geralmente se reúne. Então é um momento para você agradecer teu ano, para você levar também seus pedidos para o próximo ano, para você já pedir essa bênção todo esse momento. Então tá aí o telefone para você vir comigo. O roteiro tá super especial, pensado em cada detalhe para você poder ter essa experiência de espiritualidade, de conhecimento e também de descanso. 419-9965-0377 é o telefone da Libermundo, que é também o WhatsApp. Aproveite e mandar uma mensagem para eles e pegar mais informações. Porque a gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente fala sobre exaustão, os perigos e como que você evita isso. Então volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira. Anota aí no teu calendário a programação que você vai ter entre hoje e amanhã aqui pela TV Evangelizar. Primeiramente, nós temos aqui um programa chamado Rema, que é apresentado pelo padre Joãozinho, direto de São Paulo. E esta noite, às 21 horas, 9 da noite, ele vai receber a nossa querida Olga Bongiovanni, jornalista, apresentadora do Divina Receita, que você conhece, né? Vem coladinho aqui com o programa Vida em Foco, você vai poder conhecer um pouco mais da história dela. Olha só, vai ser apresentado aqui pela TV Evangelizar para todo o Brasil, direto do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, em São Paulo, às 9 horas da noite. Anotou isso hoje? Amanhã, apresentação da Camerata Antiqua, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe para todo o Brasil. Você está vendo aí algumas imagens, né? Tem o público, se você está aqui em Curitiba, quer viver pessoalmente, mas aí no conforto da tua casa você vai poder acompanhar esse espetáculo direto aqui pela TV Evangelizar. O horário às 7h30 da noite. Então, amanhã, sexta-feira, dia 28 de outubro. Agora, volta aqui comigo para a gente falar sobre exaustão. Primeiro, deixa eu te perguntar, qual é o teu estado hoje? Nível de canseira, aquela que já acorda, já pensando na tua cama à noite, tipo, fica o dia inteiro esgotada, ou será que você eventualmente sente uma canseira? Como saber se nós estamos próximo de um ponto de exaustão? Será que literalmente nosso corpo vai dar um apagão? Vamos entender o que é isso, que a gente está com um especialista aqui para falar sobre isso. Psicóloga doutora Vanessa Graneiro, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Tô brincando aqui com o pessoal, mas é um assunto sério, né? Sim, é um assunto sério. É um assunto sério e o pessoal está, não sei se mais cansado, ou se estão percebendo mais essa canseira, né? Eu tenho ouvido as pessoas falarem muito disso, né? Eu preciso mais tempo, me sinto cansada, me sinto exausta. Então eu queria que você começasse dizendo pra gente o seguinte, doutora Vanessa. O que é esse ponto de exaustão? Ele tem claramente sintomas, enfim, qual que é a cara dessa exaustão? Sim. Exaustão, na verdade, né? Ele diz respeito ao estresse, né? Causado por os eventos do dia a dia e, por exemplo, eventos do trabalho, eventos, né, na vida familiar, que podem gerar um estresse tão grande que geram esse nível de exaustão no organismo da pessoa, né? O que a pessoa sente? Ela consegue perceber essa exaustão? Ou é uma canseira excessiva? É o cansaço excessivo, né? Mas também podem ter sintomas físicos, como suor excessivo, dores de cabeça, problemas de pele, né? Problemas dermatológicos, problemas digestivos. Eles são causados, né, pelo estresse que gera essa exaustão no organismo. Entendi. Então, o estresse excessivo seria esse ponto de exaustão e pelo jeito ele pode se manifestar de diversas formas. Sim. Ou seja, algumas doenças até podem ser geradas por esse ponto de exaustão ou não? Sim, até assim é possível a exaustão gerar problemas de pressão alta, a pressão né? subir. Problemas de colesterol, problemas de obesidade. É mesmo? Né? Porque o metabolismo ele fica mais lento, né? Devido ao aumento de adrenalina, de cortisol no organismo, né? Então tudo isso pode gerar, né? Problemas de saúde. Entendi.
E isso pode afetar também o sono da pessoa e, de repente, aumentar esse ciclo de exaustão ou não? As pessoas exaustas, por mais que estejam exaustas, muitas delas têm problemas de insônia, né? Então, ela quer descansar e não consegue ter uma noite reparadora. Sim, o cérebro, ele fica muito agitado, né? Devido à pressão do dia a dia, aos problemas. Então, todos esses problemas, essa pressão, esse excesso de atividades faz com que a pessoa chegue à noite e não consiga descansar. Entendi. Não consiga dormir. E muitas delas, inclusive, tem uma rotina, né, desgastante no sentido de ficar muito em redes sociais, muito no celular. Isso acaba também atrapalhando, né, as noites de sono, né? Sim. Então, porque o uso de telas à noite é um dos causadores, muitas vezes, das insônias, né? Então, essa exaustão, ela é muito mais mental do que física. Sim, apesar da pessoa sentir essa canseira no corpo, não é um excesso de atividade de peso, não é isso que causa? Muitas vezes também pode ser, o excesso de peso também pode causar uma exaustão física, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão exaustas emocionalmente, né? Porque não cuidam de si, porque acabam muitas vezes não se priorizando e priorizando as atividades, né, do dia a dia e não tendo esse autocuidado, né, que é tão importante, né? Sim. Na administração do estresse, né, e da ansiedade. E como que você vê a solução desse problema? A solução, ela está em vários fatores, né? A gente não tem uma solução única, uma resposta única. Não tem uma resposta única, né? Então, uma alimentação balanceada é importante, né? Na administração do estresse. É importante também que essa pessoa tenha noites de sono, né? Boas. Então, para isso, ela precisa fazer uma higiene do sono. Eu tenho meu marido que ele é neurologista e ele sempre bate nessa tecla da higiene do sono à noite. Que né? É importante. Isso é muito importante para nossa saúde, para a administração do estresse. E ele fala como neurologista também. Como neurologista. Então, se desligar nesses momentos antes de dormir é importante. Importante também fazer atividade física regular, né? Pelo menos 30 minutos ao dia. Pode ser caminhadas, pode ser dança, musculação, natação, aquilo que ela gostar. 30 minutos já é suficiente. É importante que ela faça uma atividade física para liberar endorfinas no organismo, que são, né, os hormônios de prazer, para também conseguir, né, diminuir o nível de estresse do organismo, entendi. E lógico, a psicoterapia, né? Em qual sentido? Seria uma psicoeducação para a pessoa aprender, né, a priorizar aquilo que é realmente importante na vida dela, né? Fazer escolhas, sim, cuidar mais de si, né? Dar na mesma medida que recebe, porque pessoas exaustas, elas têm, né, esse comportamento de dar em excesso para os outros, né? Então, elas dão muita atenção, elas cuidam muito das outras pessoas. E não dão conta de tudo. E não dão conta de tudo e, principalmente, acabam negligenciando a si mesmas, né? E essa negligência que muitas vezes vai gerar exaustão, estresse, né? Entendi. É uma administração mesmo do tempo... não só do tempo, né? Daquilo que é prioridade, né? Onde que a pessoa vai colocar a energia dela, o foco. Exatamente. De maneira que ela dê conta disso, né? Sim. E também aprender a separar, né? O que é dela e o que é do outro, né? Separar o que ela tem que fazer por ela e deixar que os outros façam o que eles precisam fazer, né? Para que essa pessoa não se sinta exausta, para ela não sinta que ela está se responsabilizando em excesso pelos outros, né? Isso é muito importante. Agora, o que você vê como um sinal de que a pessoa ela precisa fazer algo de forma urgente, né? Ela está se sentindo exausta. O que ela tem que fazer? Ela tem que dar uma pausa, literalmente? Ela precisa sair de férias? O que você recomenda para virar essa chave ali, né? Sair desse ciclo? Porque o que acontece, né? O estresse, todas as pessoas têm estresse, né? Mas o que acontece? Algumas pessoas, elas não conseguem sair do evento estressor. Sim. Né? Então, elas ficam sempre estressadas e não conseguem administrar isso. E o que é importante para administrar o estresse? Que essa pessoa, ela consiga desacelerar, principalmente o pensamento. Ela precisa conseguir fazer um desligamento emocional daquilo que está gerando estresse, para que ela consiga
aos poucos ir melhorando, né, desse estado que ela se encontra. Lembrando que a exaustão, ela leva um tempo maior, né? Então, não é um tempo curto, digamos assim, uma semana que a pessoa vai que a pessoa vai se recuperar da exaustão. Ela vai precisar de mais tempo, né? Lógico, para conseguir relaxar, para conseguir se desligar emocionalmente daquele evento, né, que está gerando essa exaustão, e assim ela poder melhorar. E ela precisa fazer algum tipo de manutenção no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, ela identificou, ela fez uma pausa, sei lá, de uma semana, se for o que está possível para ela. E ela vai retornar sabendo que a situação não mudou, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, pessoas que cuidam de doentes, né? Ou tem algum parente em casa, cuida dessa pessoa. É algo desgastante, né? Não estou falando só questão profissional. Questão profissional também pega, acredito, para muitos casos, né? Mas algo que seja mais mental, como você falou. Essa pessoa vai voltar para a mesma situação. O que ela pode fazer no dia a dia dela para que ela tenha, talvez, pequenas janelas, né? Para se recuperar, para criar essa resiliência, enfim, existe alguma forma de fazer isso que seja útil? Ela precisa, primeiro, né, aprender a dar pausas, né? Não se sobrecarregar sozinha. Eu acho que é muito difícil cuidar sozinho de uma pessoa, né? Um cuidador sozinho. Aceitar uma ajuda, correr atrás de uma ajuda. Então, é importante que ela consiga, né, delegar algumas tarefas para outras pessoas, para que ela não se sobrecarregue. É importante também que ela consiga fazer pausas para poder relaxar, meditar, sair daquele ambiente, Meditação ajuda? Meditação ajuda muito, muito, se porque desconectar. você vai estar desacelerando, né, o seu nível cerebral, e isso vai ajudar aí essa pessoa a ter um equilíbrio emocional maior. Né? Interessante. Então, e é importante também que esse cuidador, né, que essa cuidadora, eles consigam tentar, pelo menos, não ter tanto controle da situação. E eu acho que esse é o pulo do gato, né? Porque nós temos essa condição de querer controlar muitas vezes e criar expectativas, né? Em cima de tudo. E isso gera muito estresse, né? Então, soltar um pouquinho o controle, né? Compreender que a vida, né, que as pessoas, elas muitas vezes vão ter atitudes, vão ter comportamentos que a gente não espera, que vão ter sintomas que a gente não espera, né? Sim. Isso é importante. Isso é importante mesmo, né? Para administrar a expectativa também, Exato. Né? Tem a ver com isso. E me diz uma coisa, a gente está falando de exaustão. Se mistura um pouco ou tem relação com o burnout? Sim. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? Porque o burnout, ele é uma exaustão, mas ela é causada no ambiente de trabalho. Ah, tá. Né? Então, especificamente. Sim, é mais específico para o ambiente de trabalho. Pessoas que muitas vezes sofrem muita pressão, têm muitas atividades, estão sobrecarregadas de tarefas, né? Todas essas podem estar aí apresentando o burnout, né? Que é um cansaço excessivo, uma desmotivação para trabalhar, né? Dificuldade de se concentrar no ambiente de trabalho, entre outros sintomas, né? Que são causados aí pelo burnout. Entendi. Muito boa a nossa conversa, viu? Doutora Vanessa está no Instagram, psicóloga Vanessa Graneiro, aparece aí para você segui-la para mais dicas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito agradeço, muito Carol. Boa a nossa conversa, sempre bem-vinda. Obrigada. E falando aqui em exaustão, muitas pessoas, né, nessa correria, querendo encaixar várias responsabilidades do dia a dia, geram esse tipo de pressão nelas mesmas, mas tem alguns atos tecnológicos, eu vou chamar aqui, que podem te ajudar muito. Por exemplo, já imaginou você utilizar de podcasts para aprender algo que para você é importante, como, por exemplo, finanças, né? A caminho do trabalho, isso vai ajudar você a administrar seu tempo, a administrar a tua mente. Olha que iniciativa legal que esse casal de Cascavel teve com podcasts financeiros. Acompanhe. Toda semana é assim. Ana e Augusto transformam o escritório de casa num estúdio. Preparam o material, conectam o microfone e pronto. É só começar. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Você está aqui no seu espaço de finanças e espiritualidade, o Educação Financeira para a Vida.
Há 2 anos, eles desenvolveram o podcast Educação Financeira para a Vida, fruto de um chamado do Papa Francisco para realmar a economia. O casal juntou as formações. Ela é economista, ele teólogo, a fim de levar até os ouvintes dicas de finanças com uma linguagem acessível, partindo dos princípios da doutrina social e espiritual da Igreja. Quando eu fiz as minhas pesquisas lá da graduação e depois no mestrado, sempre pesquisei educação financeira e procurava alguma maneira de retribuir as pesquisas, porque eu fiz pesquisas com jovens católicos durante, a faculdade e depois o mestrado. E não sabia exatamente como. E foi aí que, conversando com o Augusto, quando a gente se conheceu, encontramos aí essa união entre as finanças e a espiritualidade, unindo os nossos conhecimentos, tendo também um projeto em comum, que é algo muito legal, fortalece muito o nosso relacionamento, assim, a nossa vocação, né? E isso se tornou um apostolado, uma missão do casal, né? Vamos dizer assim, um testemunho profético diante da igreja e da sociedade, uma contribuição que nós fazemos de coração aberto, né? Retribuindo às pessoas aquilo que a gente acredita, né? Que as finanças devem estar a serviço da vida. O Brasil é o 3º país que mais ouve podcast no mundo, com 30 milhões de ouvintes. O podcast Educação Financeira para a Vida contribui nessa estatística. Com mais de 150 episódios, já conta com 17 mil reproduções, com ouvintes em 42 países, em 5 continentes diferentes. Além de você aprender com eles, né, algumas atitudes de sustentabilidade, de uma vivência econômica de forma madura, também tem sempre a questão de uma palavra do Evangelho, uma reflexão bíblica. Então, o que permeia, né, realmente é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é um projeto assim que vai além da religião, mas é do bem-estar social, sempre com aquela mensagem por trás. Toda vida que eu escuto, que eu me aproximo desse projeto, o principal ensinamento que fica é esse: a centralidade do dinheiro não como um fim, mas como um meio para atingir a vida plena. E em setembro, o casal viaja para a Itália, juntos com mais de 1.000 jovens de diversos lugares do mundo, para participar do evento mundial Economia de Francisco, com a presença do Papa. A nossa expectativa para a viagem tá, assim, sem palavras. Estamos muito ansiosos, muito felizes ao mesmo tempo, trabalhando bastante com muita coisa que a gente quer levar pronto para trocar experiência com as pessoas e nos preparando também nosso planejamento, né, financeiro. A gente vai poder testemunhar novas economias surgindo e depois trazer esse anúncio de coisas novas que podem vir aqui para a nossa região, para o Brasil e também para o Paraná. Agora uma pausa para você tomar uma água, também vou tomar minha água, depois a gente vai falar sobre esse conceito de agricultura regenerativa. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Quinta-feira, 27 de outubro, final do mês praticamente, né? Você já viu aqui a gente falando hoje sobre benefícios dos queijos, já falamos sobre exaustão, agora você vai aprender um novo conceito, talvez você já conheça, né? Esse de agricultura regenerativa. Mas a promessa é de um futuro mais sustentável. Acompanhe. É do solo que brota a vida. É dele que vem nosso sustento. E é justamente por isso que ele precisa se recompor. Um processo que só é permitido por meio da agricultura regenerativa. Enquanto a agricultura convencional ela usa o solo apenas como suporte da planta, né, só para suportar as raízes, a agricultura regenerativa ela olha para o solo como um sistema vivo, né? Então a gente busca fazer adubações verdes, incorporar aí estercos, matéria orgânica, micro-organismos para que esse solo volte a ter vida, para que volte a ser um solo vivo. É um modelo de agricultura que busca mimetizar, busca se basear nos aspectos que acontecem naturalmente aí no meio ambiente, na natureza. Olhar para o que acontece numa mata e colocar isso no meio agrícola, né, tentando copiar esses processos que ocorrem naturalmente. Um conceito que já é aplicado nessa propriedade, localizada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.
Aqui, a família da Alexandra cultiva hortaliças e morangos orgânicos. Eles decidiram adotar processos da agricultura regenerativa após perceberem as vantagens. A gente percebeu que a qualidade de vida da família no manejo com o sistema orgânico foi muito melhor. A gente adaptou o sistema de rotação de cultura, o sistema de cobertura de solo com as palhadas de descanso do solo que a gente fala, né? Então são plantas que ficam ali e formam uma massa e a gente incorpora ou usa elas como cobertura para o solo. E isso causa um processo muito bacana que traz vida para o solo. Um dos pontos muito importantes é a gente ter diversidade. Então fazer rotação de culturas, fazer adubação verde, né? Que a adubação verde é muito benéfica porque ajuda com que os micro-organismos se multipliquem ali nesse solo. A própria cobertura do solo com essas plantas de cobertura, ela vai garantir uma temperatura e uma umidade ideal para os micro-organismos do solo se multiplicarem e se estabelecerem. Para entender melhor esse método, conversamos também com o vice-presidente da primeira empresa brasileira a receber a certificação internacional de agricultura regenerativa. Ele explica que essa forma de cultivo garante um futuro mais sustentável. Preservam a saúde do solo, que é um recurso necessário à sobrevivência das próximas gerações. A outra coisa importante é que a agricultura regenerativa ela é menos impactante. Ela causa menos impactos sociais, ela usa mais pessoas no campo, ela traz de volta as pessoas para o campo, ela dá mais empregos. Em média, ela dá 4 vezes mais emprego que a agricultura convencional. Mas as vantagens desse tipo de agricultura vão muito além. Essa propriedade, por exemplo, está localizada na bacia do rio Miringuava, responsável por fornecer água para milhares de pessoas. As práticas adotadas aqui fazem a diferença nesse processo. Com isso a gente garante uma água mais limpa, uma água sem agrotóxicos, uma água sem adubos solúveis, enfim, uma água de maior qualidade. É muito simples implementar a agricultura regenerativa, basta se preocupar com o meio ambiente. Com uma explicação básica de 4 horas eu consigo pegar um agricultor que não teve muita instrução nesse campo, né, da agricultura, das práticas agroecológicas, e em 4 horas ele assimila esse aprendizado. Tudo é inspirado na forma que a natureza produz, é tudo muito simples. E a Alexandra gostou tanto dessa forma de trabalhar que vai até ampliar as ações por aqui. Agora a gente está implementando canteiros que vão ser hospedeiros de inimigos naturais. Esses canteiros vão ficar permanentes e ali naquele local vão habitar os bichinhos do bem, eles vão ter uma proteção naquele local para ficarem de forma definitiva na área e daí fazerem o trabalho deles, né? E para você ver como tudo está interligado mesmo na natureza, né? Aquele solo que está mais saudável e que deixa de atirar os agrotóxicos na água se relaciona até com outros tipos de agricultura, como o caso das hidropônicas que você vai ver agora. Acompanhe. A hidroponia usa a água como meio de cultivo. Por ter estufas com estrutura suspensa, a produção requer menos esforço físico e permite uma maior produção em menos tempo, o que torna o negócio mais rentável. O cultivo hidropônico também agrega qualidade às hortaliças. A questão de preço, ela tem um valor agregado um pouco maior. Até porque a gente está vendo toda a estrutura que o produtor tem, então ela é um pouco maior. E no mercado vende mais também. Vejo ela como mais atrativa. Há mais de 20 anos cultivando hortaliças, em 2006, Cássio decidiu sair do cultivo no solo e investir na produção hidropônica. Hoje, ele tem cerca de 10 mil metros quadrados de estufas que produzem 14 variedades de hortaliças. Estou plantando menos área, né? Porque eu tinha algumas terras arrendadas em volta aqui para poder suprir a necessidade. Agora estou trabalhando só com a minha terra, né? E a produção é equivalente à que eu tinha antigamente, com mais terra, né? Então está sendo satisfatório, sim. Nesse sistema, o cultivo tem ganho de produtividade em comparação ao cultivo no solo. O segredo aqui é enriquecer a água. As raízes recebem diariamente uma nutrição balanceada, que é indispensável para o desenvolvimento da planta. Toda a nossa adubação, os nutrientes que a cultura precisa ao longo do ciclo,
para desenvolver, para a gente ter uma boa planta, é via água. Você poder controlar essa adubação, né? A gente poder dar a medida certa que a planta precisa em cada ciclo dela. No cultivo hidropônico, ao contrário do que se imagina, o consumo de água chega a ser menor do que no cultivo de solo. Isso porque a água circula por dias até que precise ser trocada. O cultivo protegido e controlado também evita a perda por mudanças climáticas. A produção aqui é garantida o ano inteiro. Por dia, são colhidos em média de 1.500 a 2.000 maços de hortaliças. E daqui saem a renda de muitas famílias. Gostoso trabalhar aqui, né? Um ambiente assim rural. Eu levo sustento para minha família através daqui, né? E para outras famílias também, que é através da produção de alimentos, né? De verduras, né? Eu me sinto feliz, né? Gosto de trabalhar com isso. A vida inteira mexi com produção de hortaliça, né? E montei isso aqui, venci os obstáculos aí, consegui produzir, eu me sinto bem realizado. E esse mundo dos vegetais alimenta muitos animais na natureza, como é o caso do urso panda, que você vai conhecer mais no nosso Evangelizar Ensina de hoje. Eles são super fofos e foram salvos da extinção. O panda gigante, que durante décadas foi ícone mundial das espécies ameaçadas, está fora de perigo, graças aos esforços de ambientalistas chineses. Sabe como eles conseguiram essa façanha? Criando reservas naturais e florestais de bambu. Apesar de ter o sistema digestivo bem semelhante dos carnívoros, o urso-panda possui uma dieta vegetariana. O bambu representa cerca de 99% da alimentação, ou seja, sem ele, esses animais morreriam de fome. Os chineses também têm tentado aumentar a espécie por meio de inseminação artificial. Hoje, existem cerca de 1.800 pandas no mundo. Desse total, 350 estão em cativeiros. Na vida selvagem, esses ursos conseguem viver cerca de 20 anos. Em cativeiro, podem chegar a quase 30. Pandas são considerados animais dóceis e solitários. Mesmo pesando cerca de 100 quilos, são habilidosos na hora de escalar árvores. Conseguem subir até 4.000 metros nas montanhas atrás de comida. Sabem nadar e gostam da neve. Uma característica bem peculiar dessa espécie são os 5 dedos e um polegar opositor, que não aparece nas patas dos demais ursos e ajudam a manipular melhor os alimentos. Os pandas passam de 10 a 16 horas por dia comendo. No tempo restante, eles apenas dormem e descansam. Também possuem um modo único de se alimentar que lembra bem o nosso jeito. Se sentam para comer. Você sabia que eles possuem pupilas semelhantes às dos gatos? Os pandas conseguem enxergar perfeitamente na escuridão e à noite. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! E o programa de amanhã, sexta-feira, dia de receita, banoffee, vamos ter aqui dentro do estúdio. Você não vai perder, né? Nós também vamos falar sobre o lixo eletrônico, como que você faz o descarte certo, como que você faz esse manuseio. Quero lembrar que hoje, quinta-feira, teremos adoração às 19 horas aqui pela TV Evangelizar. Mais tarde, às 9 da noite, lembra, você tem aquele programa especial, programa Rema, com a participação de Olga Bongiovanni, que está vindo aí, ó, coladinha aqui com a gente, com as delícias do Divina Receita. Então, fique com Deus. Até amanhã, às 3h30 da tarde. Te espero aqui. Beijo para você.